Bem, então, dando continuidade, né, à nossa aula, voltando aqui na parte de percolação, né, que nós estamos trabalhando nela, nós então verificamos que as percentagens, né, de água percolada, tanto no gotejo como na microaspersão, não são elevadas, muito elevadas, em termos de percentagem, né, até 10%, aqui 17%, né? Mas, se nós formos ver isso em termos de milímetros, como estamos vendo aqui, ó, 1 milímetro, né, em 5 milímetros é 20% de perda, né, meio milímetro, né, 0,3 milímetros, 0,4, então quase meio. Então, é realmente uma perda significativa, né, em um hectare, né? Então, a gente tem que verificar isso. Agora, mais alguma coisa que nós temos que ver é o seguinte, que eu acho interessante verificar, é que nós temos aqui nós temos aqui o seguinte, gotejamento com cobertura, se vocês olharem o gotejamento com cobertura, tá? Ele, tanto o gotejamento com cobertura como a microaspersão com cobertura, se nós formos olhar a microaspersão e gotejamento, nós vamos ver que o efeito da cobertura é muito maior no gotejamento, por incrível que pareça. Ou seja, se você trabalhar com gotejamento com palha de banana em cima, você tem um efeito maior, né? Você tem um efeito maior na percolação, por incrível que pareça. Você vai ter uma percolação maior se você trabalhar com a mesma quantidade de água que você trabalharia sem a cobertura. Aí eu tenho esse ponto. Ou seja, a quantidade de água é a mesma, tanto com cobertura como sem cobertura. Nós estamos com a mesma quantidade de água. Mas com cobertura, no gotejamento, o que vai acontecer? Eu vou ter maior percolação, né? Vejam vocês os valores de percolação do gotejo com e sem, tanto na fase vegetativa como na fase reprodutiva. Então, nós temos um valor bem mais alto do gotejamento com cobertura, tá certo? E, no caso da microaspersão, a gente não vê tanta variação, não há essa variação, tá? Não há essa variação tão grande como ocorre no gotejo. Existe uma variação, tá? Ou seja, você tendo que, na fase de frutificação, mostra que você realmente, no caso aqui, houve até uma inversão, né? Quer dizer, sem cobertura, né, você teve uma maior percolação. Bom, isso aí são resultados experimentais, mas a gente sabe muito bem que o que está acontecendo aqui, né, ou seja, gotejamento com cobertura, você tem maior percolação. O gotejamento e a microaspersão com ou sem cobertura, tanto na fase vegetativa como reprodutiva, não há tanta diferença, né, quanto nós vimos no caso do gotejamento. Bem, mas então, aí vem a pergunta, né? Por que isso, né? Então, o que a gente vê eu vou colocar a resposta na evapotranspiração da bananeira, que nós medimos nesses locais, tá certo? E a gente vê o seguinte, que a evapotranspiração da bananeira, que foi medida, tá? Também foi medida, certo? Então, a gente pode observar, tá, que tanto o gotejamento como a microaspersão, tá, na fase vegetativa, a diferença foi bem menor a evapotranspiração comparada com a fase de floração e a fase de frutificação. Tá? Isso era de esperado, porque a evapotranspiração na fase vegetativa ela tem menor demanda, a gente sabe disso, o coeficiente de cultura é menor, a demanda é menor, então a evapotranspiração é menor. Já na fase de floração e frutificação, né, são fases que demandam muita água, então realmente é maior, tá, a evapotranspiração. Mas a gente tem alguma coisa interessante aqui, o seguinte, que com cobertura no gotejamento, a gente vê que, apesar de ter dado estatisticamente igual, a gente vê o seguinte, que mesmo com cobertura, tá, no gotejamento, a evapotranspiração é menor do que sem cobertura. Tá certo? Então, quer dizer, sem cobertura, a evapotranspiração é maior, né, do que com cobertura. Na microaspersão, também a gente observa isso. Né? Com cobertura, a evapotranspiração é menor do que sem cobertura. E a diferença, tá, aqui está em milímetros por dia, a diferença é relativa aqui. Nós vimos aqui, por exemplo, na fase vegetativa, o que acontece? Nós vemos o seguinte, que não há diferença, tá, no gotejamento, né, na fase vegetativa, porque são menores os valores. Mas veja a microaspersão sem cobertura, né? A evapotranspiração aumenta muito, tá? Aumenta muito. Nas fases de floração e frutificação, a evapotranspiração aumenta quando você não tem cobertura,
tanto no gotejo como na micro, né? E isso, então, é um resultado bem mais coerente, né? E a gente percebe que, para o gotejamento, ele bate com o resultado anterior. Porque o que está acontecendo? Está acontecendo o seguinte, nós estamos vendo menor evapotranspiração, não é? O que é evapotranspiração? É evaporação da água no solo mais a transpiração. Então, a gente está observando o seguinte, que a evapotranspiração, sem cobertura, ela é maior. Por quê? Exatamente por causa da evaporação. Ou seja, quando você está com o solo coberto de palha, você corta a evaporação, né? Corta bastante a evaporação. Então, o efeito é mais a transpiração apenas, né? Agora, quando você tira a cobertura, você tem entre as plantas, né? Você vai ter evaporação, principalmente na microaspersão. E essa é a razão de, no período inicial, período vegetativo, quando as plantas estão menores, então tem mais exposição da área, né? Quando as plantas estão menores, mais exposição da área, logicamente a evaporação é muito maior na microaspersão sem a cobertura, tá certo? Então, você vê qual é a importância do uso da cobertura, né? De palha na bananeira, para todo lado, né? Na micro, entre os micros, nas fileiras de micros e em toda a área, tá certo? E aí o seguinte, o que faz a diferença, então, é o quê? A evaporação de água no solo, tá certo? Porque a evaporação de água no solo, quando você cobre, ela corta a evaporação, ela é cortada e prevalece a transpiração. No gotejamento, a gente vê que o efeito foi muito maior, né? Em relação, mas foi maior do que na microaspersão, né? As diferenças no gotejamento só não foram grandes, não foram maiores na fase vegetativa, mas na fase reprodutiva e de floração, as diferenças foram maiores, tá certo? Então, com isso, né, nós vamos ver que nós temos que nos ater para a evaporação de água no solo, né? E já que nós estamos sabendo disso, né? Nós já falamos sobre a percolação, e aí nós temos que entender também que a evaporação aí está tendo um peso muito grande, né? Então, nós vimos que a evaporação de água no solo contribui, né, bem significativamente nas perdas, principalmente na fase inicial, nos primeiros meses do crescimento vegetativo, ou seja, quanto mais próximo do plantio, você tem mais área exposta. Então, no caso do gotejamento, da microaspersão, a evaporação é muito maior que a micro, tá certo? Então, a gente viu que se a gente cobrir, a evapotranspiração fica mais semelhante à micro, como nós vimos no slide anterior, né? Então, e depois, na fase de frutificação e floração, né, a cobertura também é importantíssima. As diferenças, né, que a gente viu lá atrás, foi em torno de 1 milímetro, coisas tipo assim, ou mais um pouquinho de 1 milímetro. Imagine isso, né, numa aplicação de 5 milímetros. Então, é muito significativo. Então, a gente vê a importância da evaporação. Agora, por que eu vou falar isso aqui? Por que a evaporação? Porque, no caso da microaspersão, na microaspersão e no gotejamento, né, nós vimos lá que a percolação foi maior, então, no gotejamento, mais acentuado, porque a percolação foi maior no gotejamento coberto e também na micro, de certa forma, do que, não tanto, né, mas no gotejamento foi muito maior no caso de cobertura. É porque é o seguinte, se a evaporação é reduzida, a intensidade dela é maior, a redução da evaporação é maior, essa evaporação, se você não irrigou para preencher a capacidade de campo do solo, no armazenamento da zona radicular, o que vai acontecer? Essa evaporação que iria acontecer vai preencher ali o armazenamento de água. Ou seja, se você diminuir a quantidade de água aplicada, né, que é o que deve ser feito, ou seja, vai haver um coeficiente de cultura para essa condição. Então, você vai reduzir a quantidade de água. E essa redução exatamente vai corresponder à evaporação, porque ela vai suprir, né, essa redução vai ser suprida pela evaporação que deixa de existir. Tá certo? Agora, isso aí, então, no gotejamento é mais acentuado, nós vimos isso aí, tá certo? Então, o importante é saber que no gotejamento, que é mais importante, na microaspersão, a evaporação teve efeito, realmente vocês podem ver também que houve efeito,
tá? A evaporação há um efeito, porque a gente vê a diferença da evapotranspiração. Também há o efeito, né? Do mesmo jeito, na micro. Tá? Mas então é por quê? Quando você aumenta a evaporação, desculpa, quando você cobre, você reduz a evaporação. Essa água de evaporação, ela vai suprir, você reduzindo a quantidade de água calculada em relação a não ter a cobertura. Se você está jogando a mesma quantidade de água da cobertura, você vai ter um excesso. Tá? Se você calculou para encher a zona radicular, colocar a zona radicular na capacidade de campo. Se você calculou assim, você vai ter um excesso. Esse excesso vai virar percolação, porque ele vai aumentar a percolação. Agora, se você não considerou essa redução para você não ter a percolação, então você reduziu o coeficiente de cultura, reduziu a quantidade de água, né? Mas você sabe que essa redução é a evaporação que vai deixar de existir e aquela água da evaporação e vai complementar, né, na umidade para chegar à capacidade de campo. E aí você não teria tanta percolação como aconteceu, né, a gente vê com uma microaspersão aqui, tá certo? Provavelmente o que ocorreu, né, foi que, né, como ele não teve muita variação, foi por causa exatamente disso, ou seja, a percolação foi menor, porque a água que iria evaporar preencheu a umidade para irrigação até a capacidade de campo, armazenamento, né? Agora, se tivesse irrigado o suficiente, aí haveria percolação, como aconteceu no gotejamento, que foi feita a irrigação suficiente. Então, a evaporação transformou-se em percolação e aumentou a percolação. Ok? Muito obrigado. Então, a gente dá continuidade depois nessa aula, tá bom?